E olha, essa terça-feira foi um dia importante para a oposição e, portanto, na minha opinião, para o Brasil. Foram derrubados vetos do Lula e foram mantidos vetos do Bolsonaro, que de alguma forma são muito importantes para o país. Dá para dizer, sem medo de errar, né, que foi um grande dia, como dizem. Só não foi perfeito porque depois chegaram lá com a taxação, né, o imposto em cima das blusinhas e por aí vai. Mas vamos ao que importa, né? O lado positivo, pelo menos. Sem recurso público na lei orçamentária para invasor de terra, criminoso do MST, para abortista e para a turma da ideologia de gênero que quer mutilar crianças. E isso é sério, é isso que eles querem. Além disso, sem saidinha para vagabundo, para marginal. E, por fim, sem prisão por fake news para gente que está apenas criticando o PT cá entre nós. Ou seja, não vão criar na marra o tal Tribunal da Verdade por mentirosos compulsivos. Foi até engraçado ver a reação da turma da esquerda dizendo: os bolsonaristas, na verdade 317 deputados, quem dera 317 bolsonaristas estivessem no Congresso, o Brasil seria outro, mas os 307 parlamentares são contra punir fake news. Não, isso é monopólio da virtude, do fim nobre. Funciona assim: eu sou a favor desse instrumento para isso. Você concorda com o meu instrumento? Ah, não? Então você não quer o fim nobre que eu estou anunciando, combater as fake news. É óbvio que isso é um truque retórico ridículo. Na verdade, está lá dizendo: aquele que espalhar fatos conhecidamente inverídicos podem ter pena de até 5 anos de reclusão. Quem é que vai definir isso? O Barroso? Aquele que diz que Cesare Battisti, um assassino confesso, era inocente? Ou aquele que dizia que João de Deus, estuprador, tinha poder transcendente? Ou aquele que dizia que as urnas brasileiras são invioláveis? Então é óbvio que o problema era esse, o instrumento. Então é um dia, sim, para se comemorar, porque foi uma derrota importante para o governo que quer, é isso aí, né? Aborto, invasão de terra, mutilar crianças, e estava exatamente nisso, né? As ações agora proibidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Invasão e ocupação de propriedade rural privada, ações tendentes a influenciar crianças e adolescentes da creche e do ensino médio a terem opções sexuais diferentes do sexo biológico, cirurgias em crianças e adolescentes para mudança de sexo. Era isso que a turma da esquerda queria. Enquanto que queria saidinha para marginal, para criminoso preso. Está tudo errado na mentalidade da esquerda. E foi um dia de derrota importante para eles. Ou seja, um dia bom para o Brasil comemorar. Além disso, claro, mostra que o Congresso não está mais na mão do PT, nem com todas as emendas que foram liberadas. Isso pode ser um sinal importante que à frente, quem sabe, não custa sonhar, podemos pensar até mesmo no impeachment. Por que não? Sim, sim. Consta, parabéns. E a gente tá na mesma luta, Consta, você sabe disso, né? Olá, Pitoli. Olá, presidente. Olá, Dauri Verde. Um abraço a todo mundo, bom dia a todos vocês aí. Presidente, hoje estaremos juntos em Campinas, parabéns pela iniciativa do senhor, pela luta, a gente tem acompanhado o sucesso, o Ribeirão Preto deu um show, Rio Claro também, parabéns pela iniciativa, viu, presidente? O que é bacana a gente ver é a solidariedade do nosso povo. Gente de todas as matizes, gente com poder aquisitivo, doando muito, gente doando... É muito bem-vindo. Isso vai diretamente para... E digo mais, os nossos irmãos vão precisar da gente por alguns meses ainda. Até lá na frente, eu entendo até um pouco mais de um ano, né? Começar a voltar tudo à normalidade. Sinceramente, tem horas que é extremamente desanimador. O rosto do povo brasileiro já está dormente de tanto tapa na cara que a gente leva. Essa semana, cara, isso aqui virou uma várzea mesmo. É um escárnio absoluto. Deixa eu lembrar
trazer para sua memória uma informação que o povo meio que esqueceu. Vamos lá. Você se lembra do Joesley Batista, né? Os donos lá da JBS? Olha essa notícia. Dono da JBS diz ter transferido 150 milhões de dólares para campanhas de Lula e Dilma. A declaração foi dada por Joesley Batista na sede da Procuradoria-Geral da República em 3 de maio deste ano. O ano era 2017. 7 anos atrás, Joesley Batista disse no depoimento que havia passado 150 milhões de dólares para as campanhas de Lula e Dilma. Olha essa notícia. Lula e PT institucionalizaram a corrupção, diz Joesley. Em entrevista à época, o empresário disse que ex-ministro Guido Mantega era seu interlocutor no PT para negócios e propinas. Guido Mantega que voltou também a ocupar cargos no governo. Ele disse que nunca tratou do assunto com Lula. Lula e PT institucionalizaram a corrupção. Essas são falas do Joesley. Tem vídeos dele, inclusive, tem trechos do depoimento do Joesley Batista. Olha como está o Brasil agora. A empresa deles voltaram a receber dinheiro público, BNDES. E semana passada, o Brasil teve que assistir, atônito, essa cena. Representativa, que vão chegar depois nos sindicatos das indústrias de carnes, claro, está todo mundo conectado com a BPA, com a BIEC, com a Abrafrigo, que representam a imensa maioria das indústrias de proteínas do Brasil. Você entendeu o que está acontecendo? Estava participando dessa reunião Joesley Batista, a pessoa que disse que o Lula institucionalizou a corrupção e que disse que passou mais de 150 milhões de dólares para as campanhas de Lula e Dilma. Tá? O cara que deveria estar preso estava ali de forma solene, participando de uma reunião com um cara que ele acusou de corrupção. Então, me explica isso. Por isso que eu estou falando que a gente está perdendo até a sensibilidade do rosto já, na cara, de tanto tapa. O cara afirma que transferiu dinheiro numa delação para o Lula e para Dilma. Agora o cara está sentado com o Lula para falar sobre o Brasil. A empresa voltou a receber dinheiro público, Guido Mantega voltou, ninguém está preso mais. Do maior esquema de corrupção que o mundo já viu. Não tem uma pessoa sequer que está presa. Todos foram liberados. Os inquéritos foram anulados, as sentenças foram suspensas, as multas foram suspensas pelo Dias Toffoli. E tudo voltou ao normal, como se nunca tivesse acontecido as prisões, os inquéritos, as investigações. Mas nem voltou ao normal. Voltou pior, porque agora voltaram com a certeza da impunidade. Porque imagina, se um criminoso vai lá e mata alguém, é preso, depois é descondenado, dão pra ele a arma do crime e colocam ele no mesmo lugar, qual é a mensagem? A mensagem é carta branca. Agora eu posso sair matando quem eu quiser. Se um ladrão rouba um banco, depois ele é liberado, pega a arma de volta e é colocado dentro do banco sem segurança, qual é a mensagem que está sendo passada para esse ladrão? Que ele está recebendo carta branca para roubar quantos bancos ele quiser. Qual é a mensagem que agora a pior facção criminosa que o mundo já viu, que é o PT, está recebendo com esse Supremo Tribunal Federal nosso? Carta branca. Carta branca para voltar à cena do crime, com os mesmos criminosos, inclusive trazendo para perto até aqueles que fizeram as delações. Até as pessoas que delataram, que devolveram dinheiro, estão voltando a roubar. Foram colocados na cena do crime com a certeza da impunidade. Cara, é um atrás do outro. Um atrás do outro. O sistema revidou e o contra-ataque deles foi, sim, impressionante. O sistema é foda, parceiro. Essa cena de ver o Joesley do lado do Lula é algo assim de causar um embrulho no estômago. Sinceramente, fisiológico, vontade de vomitar quando eu vejo um negócio desse. Esse é o Brasil. E aí lutar contra esse tipo de coisa agora virou antidemocrático, fake news, discurso de ódio. Ficar indignado em ver o nosso país sendo roubado pelo mesmo grupo organizado, pelo mesmo crime organizado, então você é contra a democracia. Só isso. Hoje é um dia especial. Hoje é um grande divisor de águas. O ponteiro acabou de virar para a oposição. Hoje foi o dia de maior derrota do Lula.
Desde que o Lula voltou à cena do crime, ele tem tido uma sequência de vitórias por comprar os deputados, senadores, oferecer cargos de segundo escalão, ministérios, emendas. E ele, na maioria das vezes, conseguiu o jeito que ele queria. Conseguiu aprovar os seus projetos. Hoje, ele não só sai derrotado. Lula e toda a sua facção criminosa foi espancada pelo Congresso. Não só pela Câmara dos Deputados ou o Senado. O conjunto das duas casas, o Congresso, espancou o Lula hoje. Em grande parte, graças à mobilização que nós tivemos. Eu vou resumir para vocês o que aconteceu hoje. 3 pautas de extrema importância para o PT, para a esquerda, foram anuladas hoje. A primeira, queriam, através da derrubada do veto do Bolsonaro, impor a censura no Brasil. Prisão por falar o que eles não gostam. Nós mobilizamos e conseguimos manter o veto do Bolsonaro numa votação expressiva de 317 votos. Só aí foi um golpe gigantesco nesse governo. Logo na sequência, o projeto do Eduardo Bolsonaro, que proibia que dinheiro público fosse usado para financiar ideologias como ideologia de gênero, apoio ao aborto e o MST, foi vetado pelo Lula. Nós derrubamos esse veto também. Algo extremamente caro e precioso para o PT. E no apagar das luzes, uma das principais pautas, as saidinhas. O Congresso aprovou o fim das saidinhas. Lula vetou. O Congresso foi lá e derrubou o veto. Também numa votação expressiva, 314 votos na Câmara dos Deputados. Hoje, 3 das principais pautas do PT: censura, financiar porcaria e libertar os presos, foram derrubadas. Por que é importante, além da vitória nessas 3 votações? É uma clara demonstração de que a oposição ou o Congresso já entendeu que está na hora de se distanciar do governo. Uma clara demonstração de que quanto mais longe desse governo o político estiver, melhor será a sua aceitação no público. Nós já estamos entrando num estágio onde a rejeição do Lula superou a aprovação, isso de acordo com várias pesquisas. Se as eleições fossem hoje, Bolsonaro venceria. Michele Bolsonaro é mais aceita que a Janja, e aqui dentro do Congresso, essa onda de rejeição ao Lula também chegou, através da mobilização das redes sociais. O Lula hoje sai daqui espancado, não só derrotado, espancado, linchado, cuspido, mastigado e cuspido. Talvez, com essas 3 vitórias que nós tivemos hoje, seria interessante a oposição pedir até uma música no Fantástico. Mas a gente não vai pedir porque ninguém aqui assiste essa porcaria mais. Um dia crucial e um divisor de águas. Lula chegou à cena do crime, voltou à cena do crime há 1 ano e 5 meses. E esse foi o tempo necessário para que o Congresso, até mesmo o centrão mais promíscuo, entendesse que está na hora de abandonar esse barco. 3 pautas que para eles são caríssimas, preciosíssimas, foram destruídas hoje. É uma clara sinalização do povo, através dos seus representantes eleitos, de que esse governo chegou no seu fim. Esse governo não tem mais governabilidade. Já está quebrado, já não tem mais a capacidade de comprar tantos promíscuos do parlamento, porque já não há dinheiro em caixa. Estamos passando pela crise no Rio Grande do Sul, que demonstrou uma total incompetência desse governo, e agora só lhes resta tentar governar através da caneta do STF. Porque aqui, no Congresso, eles perderam. Se você fizer uma análise no placar Congresso, que mostra a votação dos deputados desde o primeiro dia dessa legislatura, desse governo, você vai ver uma clara transição. Aqueles que costumavam votar com Lula já não estão votando tanto. Aqueles que estavam meio a meio já foram para a oposição. Há uma transição constante, crescente, de pessoas saindo da base do governo, indo para a oposição, se afastando do Lula e de toda a sua facção criminosa. Esse é um dia histórico, porque a partir de hoje, preste atenção, dificilmente esse governo conseguirá aprovar as suas pautas. O Brasil começa a ver uma luz no fim do túnel. Se a derrota para eles é uma gigantesca vitória para nós. Um abraço.
Urgente. Congresso derruba vetos de Lula e volta a proibir saidinha de presos, até para visitar a família. Veja. Ao vetar trechos, Lula tentou manter uma lista mais ampla de possibilidades para as saídas temporárias. Com a decisão desta terça-feira, o Legislativo torna essa lista mais restrita. O Congresso Nacional derrubou, nesta terça-feira, os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a proposta que acaba com a saída temporária dos presos, conhecida como saidinha, em feriados e datas comemorativas, como Dia das Mães e Natal. A decisão dos parlamentares restringe ainda mais as saidinhas, proibindo também que os detentos deixem os presídios temporariamente para visitar a família ou praticar atividades que contribuam para o retorno ao convívio social. O benefício, portanto, será concedido somente a quem for sair para estudar, seja ensino médio, superior, supletivo ou cursos profissionalizantes. O detento tem direito de solicitar até 5 saídas de 7 dias por ano, ou de acordo com a duração do curso. A iniciativa de restringir as saidinhas partiu do Congresso, que aprovou um projeto de autoria do deputado Pedro Paulo, do PSD. Em abril, Lula havia vetado o texto na tentativa de permitir que o preso visitasse a família e participasse de atividades para a reinserção social. Agora, o parlamento reverteu essa decisão. Outra notícia na tela. Após derrota sofrida pela direita, governo de Randolfo Rodrigues diz que insistirá em PL da fake news. O senador Randolfo Rodrigues, representante do governo no Congresso e sem filiação partidária, afirmou na terça-feira que continuará a lutar pela aprovação de um projeto de lei que visa criminalizar as notícias falsas. Apesar de reconhecer a derrota na tentativa de derrubar os vetos relacionados às saidinhas, Randolph descartou a judicialização do assunto. Em declaração aos jornalistas após a sessão, o senador explicou que já esperava as derrotas, considerando que o Congresso é majoritariamente conservador. A proposta sobre as fake news foi retirada da pauta da Câmara por falta de consenso. Nós vamos continuar insistindo nesse tema. O mesmo tema que foi rejeitado hoje vai ser objeto de projeto de lei que vou apresentar no Senado. Vou insistir porque combater fake news é um desafio da nossa geração, enfatizou o líder partidário.